Muito bom dia, amigos. Bem-vindos ao canal Policial Federal Scandiuzzi. Hoje eu queria comentar sobre o vídeo, sobre a entrevista coletiva do nosso presidente Lula e aproveitar alguns pontos do que ele falou para tecer alguns comentários trazendo para o nosso tema, que é segurança pública. O presidente Lula deu uma longa entrevista, explicou seus aspectos políticos, econômicos, a conjuntura do que ele está sendo acusado. E isso está repercutindo muito no cenário nacional. Mas eu gostaria de analisar um outro trecho do que ele falou. Primeiro vamos dar uma olhadinha, ver o que o nosso presidente nos disse ontem. A criminalização da política, Rui, está uma coisa muito grave. Ontem eu ouvi ele falar dos partidos políticos, de governo de coalizão. Vocês sabem que muita gente que tem diploma universitário, que fez concurso, é analfabeto político. O cara não entende do mundo da política. Não tem noção do que é um governo de coalizão. Ele não tem noção do que é um partido ser eleito com 50 deputados de 400, de 513 e que tem que montar a maioria. É o mesmo problema de qualquer instituição. Como é que o procurador Janot montou a sua equipe? Como é que ele montou? Como é que monta a sua equipe o delegado da Polícia Federal? Vocês viram que o nosso presidente nos falou sobre montagens de equipe. Montagem de equipe tem tudo a ver com o nosso tema e sobre o que nós falamos aqui semanalmente, sobre gestão. O que deu para perceber? Deu para perceber que na política, e eu acho até justo isso e lógico, tem que haver conjecturas, um cede daqui, outro cede dali, só que segundo nossos procuradores, segundo o que foi apurado na Operação Lava Jato, o que houve foi uma república da propinocracia, ou seja, a distribuição de cargos e a distribuição de tudo, de todos os níveis de comando, eles estavam estabelecidos pela distribuição do recurso que eles conseguiam auferir na forma de propina. Isso aí foi denominado pelos procuradores como propinocracia. Onde se aplica isso na segurança pública? Isso é uma visão de gestão que o nosso presidente tem, que a princípio valeria tudo para governar o país. Eu não concordo com isso. Eu acho que quando você estabelece regras objetivas, você não precisa cair nessa coisa do negociar cargos e negociar valores para administrar ou gerenciar qualquer tipo de órgão. E aí o presidente fez uma pequena confusão comparando o executivo, comparando o governo federal, a presidência da República, o contexto político, que é um contexto de negociação, com entidades que são do executivo ou de poderes, no caso do Ministério Público e no caso da Polícia Federal. E quando ele falou da Polícia Federal, ele falou que o diretor-geral, o delegado-geral, ele tem as mesmas dificuldades para montar o seu escalão, os seus postos de comando, as suas equipes, que ele tem enquanto político. Eu vou discordar frontalmente do nosso presidente, porque o nosso presidente, para governar, tem que haver negociação com os outros partidos. No caso do executivo, o governo, o diretor-geral e os seus descendentes na linha de comando, eles podem criar um mecanismo. E qual mecanismo que pode existir? Podem existir dois tipos de formas de montagem de equipe. Uma montagem técnica usando a gestão, que nós chamamos de meritocracia, ou uma montagem que visa uma manutenção de uma determinada casta que existe hoje. A gente chama isso de amigocracia. Vamos tentar entender as duas? Amigocracia e a meritocracia.
Nas duas, a gente tem uma estrutura definida. Por exemplo, diretor-geral da Polícia Federal. Diretor-geral tem abaixo de si os superintendentes, por exemplo, a Superintendência de Minas Gerais, como exemplo, né? E aí o superintendente tem abaixo de si uma infinidade de cargos de chefia, dentre eles as delegacias. Então, por exemplo, a delegacia de Polícia Federal em Campinas. Vamos usar como exemplo Campinas. E aí o chefe da delegacia de Campinas tem abaixo de si diversos outros cargos de núcleos. Então aqui, por exemplo, o núcleo de polícia marítima, o núcleo de migração, atualmente, NI. Vamos usar aqui o mesmo modelo e o mesmo sistema. Então o diretor-geral tem abaixo de si os seus superintendentes, seus diretores. Vamos colocar aqui, por exemplo, a superintendência, aqui São Paulo, né? A superintendência de Minas Gerais. Abaixo dele nós temos as delegacias. Vamos colocar aqui a delegacia de Varginha, em Minas Gerais, subordinada ao superintendente. E na delegacia de Varginha tem diversos núcleos, dentre eles o NIP, que é o Núcleo de Inteligência Policial. Então a estrutura para a nossa análise das duas formas é a mesma. Vamos tentar entender a amigocracia. A Polícia Federal, ela não tem nenhum critério para a escolha desses tipos de chefia. Não tem nada escrito em lei, em instrução normativa. Minto, em lei está escrito que o cargo de diretor-geral tem que ser de um delegado de Polícia Federal. Foi uma lei nova que foi conseguida com o governo de joelho, segundo o deputado Francisquini. Então, o delegado-geral hoje ele tem que ser um delegado de Polícia Federal. Tudo bem, vamos partir dessa regra aqui. O que visa esse sistema aqui? Quando o diretor-geral, sem nenhum critério definido em lei, indica um superintendente, indica 27 superintendentes. E esses superintendentes indicam abaixo de si os chefes de todas as delegacias, de todos os núcleos da sua superintendência. E os chefes dessas delegacias indicam abaixo de si todos os núcleos. A vinculação aqui, ele é não ao órgão, e sim a pessoas. Então, essa é a primeira característica de um sistema amigocrata. O sistema amigocrata, o que ele faz também? Ele prevê a manutenção desse sistema. Porque como as pessoas são ligadas a pessoas e não a resultados, o superintendente nomeado pelo diretor-geral, ele está ali como um longa-manos do diretor-geral. Para quê? Para se fazer de espelho dessas ideias do diretor-geral. Ele não está voltado aos objetivos do órgão como um todo. Para ele se manter no cargo, na amigocracia, ele tem que fazer valer o que pensa o diretor-geral. Então a gente já pode colocar aqui que esse sistema ele visa simplesmente a sua manutenção. Por quê? Porque a partir do momento que as indicações são feitas de forma amiga e sem critérios objetivos, então a gente já está vendo aqui outra coisa, não há critérios objetivos. Como ele não tem critérios objetivos, produtividade, por exemplo, para ser chefe em Campinas, ele teria que ter uma produtividade média de tanto para tanto. Mas isso muitas vezes é deixado para trás. Isso nem é usado, essa produtividade nem é usada. O que vale aqui é ele ser obediente a quem o nomeou. Olha que coisa estranha. Isso funciona no serviço público inteiro. Por isso, meus amigos, esse sistema amigocrata não utiliza os melhores. Porque nem sempre os melhores são os que obedecem. Os melhores deveriam ser medidos por critérios objetivos. Como não tem nada escrito em lei, não avalia resultados. Os resultados são feitos, por exemplo, na Polícia Judiciária. Para saber se um chefe é bom ou não, eles fazem uma média de inquéritos instaurados
por inquéritos relatados. Olha só, não se importa com os crimes elucidados. Que loucura, né? Isso aqui não interessa. Interessa quantidade de instauração por quantidade de relatório. Como se um relatório fosse algo produtivo para a sociedade. Então esse sistema é o sistema que impera na Polícia Federal hoje. Imperou sempre na Polícia Federal. E ele perpetua o quê? Perpetua esse sistema de um empurra para cima, o outro que empurra para cima, todos servindo ao mesmo rei. Todos servindo ao mesmo rei. Isso aqui não funciona, pessoal. Isso aqui não funciona. Vamos tentar entender agora o sistema da meritocracia. Meritocracia, vocês viram que no sistema amigocrata vem de cima para baixo? O que? Ele vem nomeando, e um vem nomeando o outro, e um vem nomeando o outro. Na meritocracia, o sistema é inverso. Por quê? Porque ela... Vamos dar um exemplo? Vamos partir de 3 critérios. Digamos que esses critérios tivessem estabelecidos em lei. Primeiro critério. Vamos lá. Ter passado pelo nível anterior. Ter passado... a gente já explica. Pelo nível anterior. Vamos estabelecer um segundo critério? Ter qualificação. Vou simplificar. Ter estudo na área. E o terceiro critério é passar por provas de conhecimento. Caramba! Essas são as nossas regras dentro da meritocracia. Isso funciona? Vamos tentar entender. Imagina um policial aqui, que trabalha no NIP, Núcleo de Inteligência Policial, da Delegacia de Varginha, que é subordinado à Superintendência de Minas Gerais e que é subordinado ao DG como um todo. Esse policial não conhece o DG. Não conhece. Não conhece o diretor-geral. Não conhece o superintendente e conhece somente o chefe dele. Por que ele está aqui? Vamos lá. Nível anterior não dá porque ele está no primeiro nível, ele entrou aqui. Então ele está trabalhando como policial no NIP. Ele tem estudo, então ele se formou, por exemplo, em gestão, administração, fez cursos e está adquirindo experiência. Para isso ele vai passar numa prova de conhecimento. Então aqui nós temos 10 policiais, na mesma situação no NIP. Esses 10 passaram por uma prova e só esse cara aqui foi apto a ser o chefe da delegacia de Varginha. Então ele passou o quê? Pelo nível anterior, ele tem estudo e ele passou pela prova de conhecimentos do que ele fazia, do que ele conhece da estrutura. E assumiu um nível superior. Vamos lá. O chefe de Varginha. Mesma coisa, chefe de Varginha. 3 critérios. Passou pelo nível anterior? Opa, passou. Tem um chefe aqui de Varginha. Tem um chefe aqui em Montes Claros. Tem um chefe aqui em Uberlândia. Temos 3 chefes aqui. Esses chefes passaram pelo nível anterior? Opa, os 3 têm um pontinho. Porque para chegarem aqui eles passaram pelos seus anteriores. Eles estudaram na área? Opa, tem mais um pontinho. Esses 2 estudaram e esse aqui também estudou. Então eles estão empatados. Opa, vai ter uma prova de conhecimentos. Essa prova de conhecimentos levou só o chefe aqui de Montes Claros a ser o superintendente. Superintendente de Minas Gerais vai competir com os outros superintendentes. E todos eles vão passar pelos mesmos 3 pontos do critério. E só um vai chegar a diretor-geral. Então a pessoa que chegar a diretor-geral, ela saiu daqui, ó, da base. Pessoal, isso aqui está bem claro com os policiais federais. Bem claro. Esse sistema de cá é defendido pela PEC 412. A autonomia dos delegados. Claro, autonomia dos delegados. Esse modelo de cá é a PEC do FBI.
defendida por 90% da PF. Policial não quer ser delegado. Policial quer que os melhores subam na escada até atingir os postos de comando. Acho que ficou bem claro, né? A Polícia Federal escolheu o seu modelo administrativo na base da amigocracia. E com isso ela mantém essas castas e mantém a produtividade baixa, porque é um sistema que não privilegia os melhores nos melhores postos. Então, nós temos na política, segundo o Ministério Público, a propinocracia. Propinocracia, que é o jogo de poder, a troca de cargos mediante valores obtidos por propina. Nós temos na Polícia Federal a amigocracia, que é a colocação de pessoas nos cargos para manutenção de um sistema de castas. E não consegue um objetivo, um resultado bom final, porque essas não são as melhores pessoas nos melhores lugares. E nós temos o modelo que os policiais federais defendem, que é o modelo da meritocracia. Quando eu digo os policiais federais, 90% dos policiais federais defendem a meritocracia. A meritocracia está contida na PEC 361, que é a entrada por cargo único, subida ascendente por escadinha, onde cargos e títulos e experiência e conhecimento são levados em conta. É bem simples de entender. Ou a gente escolhe ficar como está, mantendo essa amigocracia e os amigos do rei, como costumam dizer, ou a gente muda para uma meritocracia, pedindo para o nosso deputado votar a favor da PEC 361. Grande abraço, pessoal, e boa semana.